Boa noite, boa semana para você que acompanha o Jornal do Rio. Seguimos juntos a partir de agora, só com notícias do nosso estado, da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Já trazemos informação importante sobre prestação de serviço. Hoje foi dia de vistoria de responsáveis técnicos da Justiça, também da Prefeitura do Rio de Janeiro, lá na Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado. A expectativa é que até quinta-feira um laudo da Prefeitura já seja emitido, se responsabilizando pela reabertura. A gente traz todos os detalhes para você já aqui no Jornal do Rio. Vamos trazer ainda informações sobre uma quadrilha de chilenos que foi presa pela polícia aqui do Rio de Janeiro. Eles invadiam não só casas, como a gente vê aqui nessas imagens, apartamentos, mas também estabelecimentos comerciais. No último fim de semana, eles fizeram uma família reféns. Tem ainda informação do futebol, porque Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense e o estopim dessa situação foi a derrota para o CSA no último fim de semana. Abel Braga é o nome aí almejado pelo tricolor das Laranjeiras. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou esperando você. Jornal do Rio no ar, e a gente traz informação para você sobre a situação da Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, essa avenida que está interditada por tempo indeterminado ainda. Hoje o dia foi de vistoria por lá. Não só técnicos da Prefeitura, mas também peritos designados pela Justiça estiveram no local analisando a situação. A expectativa é de que até quinta-feira, técnicos da Prefeitura emitam um laudo garantindo a responsabilidade em caso de reabertura. A gente tem as informações agora. Pela primeira vez desde o início da interdição, um desembargador participou de uma vistoria na encosta da Avenida Niemeyer. Mauro Pereira Martins esteve acompanhado de representantes da GeoRio, peritos judiciais e também do secretário municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Sebastião Bruno. Esse ponto é considerado o mais crítico pelas autoridades. Até hoje, já foram realizados 2/3 das obras em toda a via. E a previsão é que os trabalhos continuem até o fim de outubro. Um investimento superior a 31 milhões de reais. A inspeção durou pouco mais que uma hora. O desembargador Mauro Pereira Martins pediu para que até quinta-feira a Prefeitura, através da GeoRio, apresente uma nota técnica sobre a possibilidade de reabertura da via. Nesse mesmo prazo, o Ministério Público e os peritos da Justiça devem se manifestar. Espero que a gente consiga reabrir, e é aquilo que eu falei, que volte a prevalecer o bom senso, que os engenheiros experientes, ninguém melhor do que eles, da GeoRio, possam ser ouvidos pela Justiça e a gente possa voltar na Niemeyer, a trafegar pela Niemeyer. Enquanto não há definição, as obras continuam. O próximo passo é a instalação de uma grade de contenção na encosta para evitar que novos deslizamentos atinjam a pista. Segundo a Prefeitura, já foram feitas mais de 5.000 simulações em programas de computador, usando dados topográficos do terreno. Em nenhum deles houve qualquer tipo de deslizamento. Apesar de garantir a segurança do local em qualquer tempo, o Executivo Municipal se compromete a interromper a circulação sempre que o acúmulo de água ultrapassar a marca de 10 milímetros. Mesmo se abrir provisoriamente, a Prefeitura não pode esquecer que tem que terminar todas as suas obras, e daqui a sociedade vai ficar de olho. De olho também estava a polícia numa quadrilha de chilenos que atuava no roubo a estabelecimentos comerciais e também casas e apartamentos. No último fim de semana, esse bando aí internacional, como se não bastasse os criminosos que já temos por aqui, ele foi flagrado por imagens de câmeras de segurança invadindo uma residência no Recreio dos Bandeirantes. Eles fizeram uma família refém. Imagens das câmeras de segurança mostram quando os 4 homens chegam no prédio da família. Estão bem vestidos. Com a ajuda de uma chave de fenda, eles arrombam o portão. O bando circula pelo prédio até encontrar o apartamento da família aberto. No imóvel, no Recreio, na zona oeste do Rio, estavam 2 idosos e a mulher deste homem, com a filha de apenas 2 meses. Eles amarraram elas com fios, né? Eles ameaçaram minha sogra, porque minha sogra falava bastante, porque era assalto, pediu para falar da bebê, falou que meu sogro tinha problema de saúde. E ameaçaram ela com ferro, porque ela estava passando roupa da neném na hora que eles entraram, ameaçaram queimar ela com ferro se ela não parasse de falar, e deitaram ela no chão. Este não foi o único crime cometido pelo grupo. Nesta imagem é possível ver um casal entrando em um restaurante no Shopping Leblon. Em pouco tempo, a dupla se aproxima de 2 mulheres.
Rapidamente, a bolsa de uma das vítimas é furtada pela criminosa, que vai embora acompanhada do comparsa. 3 pessoas da quadrilha, um homem e 2 mulheres, uma delas grávida de 7 meses, foram presos neste sábado no Shopping Leblon, quando chegavam no mesmo estabelecimento para praticar um novo furto. Foi através da prisão deles que a polícia chegou até os outros membros da quadrilha. Segundo as investigações, o bando chegou no Rio há cerca de uma semana. Os criminosos estavam hospedados num apartamento que fica neste prédio em Copacabana, na zona sul do Rio, que eles alugaram por temporada. Aqui no imóvel, a polícia fez uma grande apreensão e recuperou alguns pertences das vítimas. No apartamento, a polícia encontrou relógios e perfumes importados, bolsas, óculos e dinheiro. No início da tarde, eles foram encaminhados para a cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. Então eles vão responder perante a lei brasileira e sem prejuízo de responsabilidade administrativa que pode levar à expulsão deles do nosso país. Foi preso nesta tarde o homem apontado como o autor dos disparos que mataram a médica Maura Soares na Barra da Tijuca no final do mês de julho. Guilherme Lopes da Silva foi localizado em Maricá, na região metropolitana, por policiais militares depois de uma ligação para o Disque Denúncia. Com ele foram apreendidos um revólver e também munição. Guilherme é o segundo envolvido pelo crime, que foi preso pela polícia. 2 bandidos seguem foragidos. O intervalo é rápido e a seguir vamos falar sobre os alunos do Cefet que protestam contra a posse de um interventor indicado pelo MEC. Hora de informação ao vivo aqui no Jornal do Rio. Vamos falar sobre a retomada de um projeto fundamental para o público da terceira idade. É a volta do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, que atende aproximadamente 900 idosos aqui na capital, além de doentes crônicos, com atendimentos médicos, mas também com remédios. Isso tudo em casa. A gente tem informação chegando sobre esse assunto com a Marcele Setúbal. Marcele, boa noite para você. Esse projeto que tinha sido interrompido por causa de um problema no contrato, Explica pra gente. Exatamente. Havia sido interrompido, Thaís, há cerca de um mês. De acordo com a Prefeitura, isso aconteceu por causa de má gestão da organização social responsável aí pela gerência desse programa de atendimento ao idoso, esse atendimento domiciliar, a organização IABAS. E aí a Prefeitura encerrou esse contrato e esses 900 pacientes que você citou acabaram ficando sem esse atendimento certo, sem esse serviço. A Prefeitura disse que nesse período, esses pacientes chegaram a serem atendidos pelo programa Estratégia de Saúde da Família, nos postos de saúde das clínicas da família. E aí, agora, com esse contrato que foi retomado, o serviço volta a ser prestado nos hospitais, em 3 hospitais municipais do Rio de Janeiro. Miguel Couto, o Salgado Filho e o Francisco Silva Teles, que é o PAN de Irajá, na zona norte da cidade. Isso a partir de hoje. Já a partir de amanhã, esse serviço volta a acontecer nos hospitais Lourenço Jorge e Pedro II, na zona oeste, Thaís. Obrigada, Marcele, pela sua informação. Marcele Setúbal, que volta a qualquer momento. A gente traz para você agora informação sobre os alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica aqui do Rio de Janeiro, o Cefet, que fizeram um protesto hoje pela manhã. A manifestação era contra a posse do interventor do Cefet. Vamos entender melhor essa história? O Marcos Lacerda está aqui conosco, tem informações ao vivo. Vamos agora, então, à Rádio Band News FM 90.3. Oi, Lacerda, explica para a gente essa história. Oi, Thaís, boa noite a todos. Na semana passada, todos do Cefet foram pegos de surpresa devido a uma publicação no Diário Oficial, colocando como diretor interino o Maurício Ares Vieira. Eles alegam que teve uma eleição com um debate e na qual o vice-diretor, atual vice-diretor, o Maurício Saldanha Mota, acabou sendo eleito e acabou não sendo empossado por conta de uma determinação do Ministério da Educação. O Cefet não sabia que estava sendo tramitado em Brasília para colocar esse interventor na direção da unidade. Não se tem um prazo certo ainda de quanto tempo eles vão ficar e hoje foi um dia de protesto na unidade. Alunos e funcionários não estão de acordo com a nomeação desse interventor, que teve que sair pela porta dos fundos devido ao protesto, como vocês estão vendo nessas imagens. Procuramos desde sexta-feira, quando foi publicada a informação do interventor, o Ministério da Educação para ter alguma explicação.
e até agora a Rádio Band News FM não teve nenhuma resposta. Thaís. Obrigada, Lacerda, pelo seu destaque, pela sua informação. Seguimos por aqui agora trazendo informação sobre uma grande operação de ordenamento urbano. 18 pessoas foram atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos na ação que aconteceu esta manhã nos bairros da Lagoa e Leblon, na Zona Sul. No total, 4 foram encaminhadas para o acolhimento nas unidades e 7 para as redes de atendimento socioassistencial. As demais decidiram voltar para as suas casas. No corte do Cantagalo, na Lagoa, os agentes encontraram uma cena inusitada. Olha só essa imagem. Um rapaz de 24 anos estava morando numa casa construída em cima da árvore. De acordo com pessoas que frequentavam ali na região, até 3 pessoas conseguiam ficar nesse ambiente criado em cima da árvore. O jovem contou que tinha residência fixa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e que é marceneiro. Ele foi encaminhado aí para a FAETEC, onde vai fazer um curso de capacitação. Seguimos por aqui agora falando de importantes avanços na área do turismo. Pelo menos é essa a expectativa da Prefeitura ao formar um grupo com representantes dos setores público e privado para criar políticas, medidas para incentivar esse setor. E uma dessas medidas anunciadas hoje pela Prefeitura é a possibilidade da criação de um cassino. Um time escalado para reerguer o turismo carioca. Membros de 38 instituições públicas e privadas vão passar a auxiliar o prefeito Marcelo Crivella na construção de políticas para alavancar as visitas ao Rio. Nós vamos ouvir todas as pessoas que têm participação, responsabilidade, trabalho na área do turismo. Com isso, nós vamos conseguir equilibrar as posições, levar ao prefeito as sugestões que representam um consenso. A principal meta do novo conselho é conseguir atrair mais investimentos turísticos para o Rio. Uma das apostas estudadas é conceder a liminar para a construção de cassinos, principalmente na zona portuária da cidade, viabilizando o maior crescimento da região e atraindo mais turistas. Unir forças, governo do estado e município, e fazemos um corredor turístico. Quer dizer, nós da prefeitura iríamos trocar todas as placas, fazer asfalto, tapar buraco, fazer pintura de pista, poda de árvores, enfim, melhorar toda essa área. E o governador ia fazer uma atenção especial na questão da segurança. O setor é visto como um dos mais importantes para a economia carioca, além de ser fonte de empregos. É a nossa principal indústria da cidade maravilhosa, é o turismo. Então, quanto mais turistas, mais economia, mais emprego e mais uma cidade em evolução. O intervalo é rápido e a seguir a gente fala da demissão do técnico do Fluminense, Fernando Diniz. E também tem informações para você chegar. Alerta no estado do Rio. O número de mortes por gripe quase triplicou neste ano. Olha, o número de mortes por gripe no Rio de Janeiro registrou um aumento significativo, mais de 100%. Até agosto desse ano foram 56 casos registrados. Quem está acompanhando isso tudo bem de perto é a repórter Mariana Procópio. Ela traz todas as informações para a gente agora. Situação de alerta aqui no estado do Rio por conta do aumento do número de mortes por gripe, principalmente pelo vírus influenza. A gente relembra os números, foram 56 óbitos até agora, em 2019. No mesmo período do ano passado, foram registradas 22 mortes. Portanto, a gente teve um aumento de mais de 100% no período. Aqui ao meu lado está o médico da Secretaria Estadual de Saúde, Alexandre Kiepe. Kiepe, a que atribui esse aumento no número de mortes? O que a gente pode atribuir? Bom, já havia uma preocupação muito grande no início do ano. A gente observou um surto de H1N1 na região norte do país, o que fez, inclusive, com que o Ministério da Saúde antecipasse a campanha de vacinação. Então, o vírus H1N1, a circulação intensa dele aqui no Rio de Janeiro, foi responsável pelo aumento do número de casos graves e, consequentemente, óbitos por gripe. A campanha já acabou. Nos postos de saúde vai depender da disponibilidade, mas há ainda a opção para quem puder e quiser pagar na rede particular. A orientação como médico, que ainda vale se vacinar? A estratégia de vacinação do Ministério da Saúde é uma estratégia de proteção dos grupos de maior risco de complicação. Mas a proteção individual também tem a sua utilidade, as pessoas que eventualmente quiserem se vacinar, que encontrarem nos postos de vacinação. A campanha, depois que terminou, ficou aberta para a população geral e vão encontrar na rede privada a sua necessidade. Além da vacinação, as formas de prevenção das doenças de transmissão respiratória, evitar sempre que possível ambientes com aglomeração e pouco refrigerados. A lavagem regular das mãos é uma boa estratégia para impedir a disseminação dessas doenças. Quando não há possibilidade de fazer a lavagem das mãos, a utilização do álcool gel é uma boa estratégia. E aquelas etiquetas de autossil, espirrar, cobrir, para poder evitar a dispersão desses vírus no ambiente.
A polícia ouviu nesta segunda-feira a mulher que gravou um falso anúncio de oportunidades de emprego em Niterói. Você deve lembrar dessa imagem que a gente trouxe aqui no Jornal do Rio, né? De uma longa fila aí de pessoas que se reuniram em busca de uma vaga, de uma oportunidade no mercado de trabalho. No áudio, ela falava sobre a inauguração de uma unidade do Cine, o Sistema Nacional de Emprego. Por conta do anúncio, dezenas de pessoas fizeram uma fila ali no local. Na última sexta-feira, esse pessoal se reuniu por ali em frente a esse espaço. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e a gente reforça que essa unidade será, sim, uma sede do Cine em Niterói, mas que ainda não está em funcionamento, só vai acontecer no fim do ano. Seguimos por aqui falando de futebol. Fernando Diniz não é mais o técnico do Fluminense. O anúncio da demissão foi dado hoje pela manhã e a Roberta Barroso tem as informações. Olá, Thaís. Boa noite para você, para os amigos do Jornal do Rio. O treinador Fernando Diniz convocou uma entrevista coletiva nesse hotel aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, depois de ser demitido do Fluminense. O clube tricolor informou a demissão na manhã desta segunda-feira. Foi pela manhã também que Fernando Diniz ficou sabendo do desligamento depois de um café com o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angione. A derrota para o CSA no Maracanã foi o estopim para esse desligamento. O Fluminense entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, está em 18º lugar com 12 pontos. Fernando Diniz não escondeu a tristeza em deixar o clube carioca. Recebi, claro, com muita tristeza. Acredito muito que o trabalho iria gerar frutos no Brasileiro melhores do que aqueles que a gente estava colhendo em termos de resultados. E nós tínhamos a Copa Sul-Americana pela frente, 2 jogos contra o Corinthians. Eu estava esperando os 2 cenários. Não sou ingênuo de achar que não poderia ter a demissão, mas também tinha uma outra parte de mim que torcia para que tivesse um pouco mais de tempo para a gente poder ter a chance de passar na Sul-Americana e começar a reverter a história do brasileiro. Fernando Diniz assumiu o Fluminense em dezembro do ano passado. Nesta temporada foram 44 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. O clube não esperou nem mesmo o jogo do meio da semana pela Copa Sul-Americana, a partida de ida contra o Corinthians na quinta-feira. Marcão, auxiliar permanente do Fluminense, vai comandar o clube interinamente, mas o tricolor já está em busca do novo treinador e o nome de Abel Braga é um dos mais fortes, inclusive pela identificação que Abelão tem com o Fluminense. Roberta Barroso, para o Jornal do Rio. Valeu, Roberta. E a seguir, baleia é flagrada por banhistas na praia de Copacabana. Já, já. A Biblioteca Nacional recebeu 6 livros raros do século XIX que foram apreendidos durante uma ação da Receita Federal em abril. Agora, essas publicações serão analisadas por técnicos da biblioteca. As páginas amareladas e capas deterioradas não negam que são livros bem antigos. Todos são primeiras edições de literatura e foram publicados no século XIX. Para se ter uma ideia, o mais novo deles é o Badejo, de Arthur Azevedo, com data de 1898. Entre eles, ainda Compêndio da História do Brasil, de Abreu e Lima, de 1843, e Cartas sobre Confederação dos Tamoios, de José de Alencar, de 1856. Obras raras e importantes que exigem todo o cuidado. Todos eles seriam exportados para os Estados Unidos, enviados ao escritor Benjamin Moser, americano que tornou Clarice Lispector conhecida mundialmente. Porém, os 6 exemplares foram apreendidos pela Receita Federal e pela Polícia Civil de São Paulo no aeroporto de Guarulhos, no dia 4 de abril, porque não tinham autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para que deixassem o país. Livros e acervos documentais brasileiros ou sobre o Brasil
do século XVI ao século XIX, eles só podem sair do país com autorização expressa do IPHAN. Por enquanto, os exemplares vão ficar sob a guarda da Biblioteca Nacional até que a Justiça decida qual será o destino final das obras. O vestígio mais importante para nós são justamente as marcas de propriedade. São os ex-libris de algumas instituições, os carimbos. Se forem encontrados carimbos, assinaturas, nomes ou outros sinais que indiquem que as obras pertencem a alguma instituição, elas poderão ser destinadas aos seus locais de origem. Caso contrário, poderão fazer parte do acervo da biblioteca e ficarão disponíveis para consulta. Encerramos o Jornal do Rio de hoje com a imagem de mais uma baleia que fez ali a graça e a felicidade de quem estava na altura do posto 3 em Copacabana. Uma boa noite para você, eu te espero amanhã às 6:50. Até lá!